Vamos juntos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, no Salmo número 51. Salmos 51. Se você veio pela manhã, você está cônscio que estamos falando sobre arrependimento e remorso. Iniciamos pela manhã essa em cima dessa temática de remorso e arrependimento. Bom? Toda vez que você lê a Bíblia, especialmente os Salmos, você encontrar, às vezes no ladinho assim, ó, aparece uma palavrinha selá. Já viram? Algumas versões têm, a minha tem, selá. Então, toda vez que aparecer essa palavra selá, na instrução hebraica, grega, na instrução do Antigo Testamento, é como se ele estivesse dizendo o seguinte: silêncio, pausa. Algumas versões até já vem traduzida a palavra pausa. Então, você está lendo os Salmos, tem a expressão selá, aí você já sabe, é uma pausa. Qual é a minha recomendação? Sempre que houver isso na leitura, você dá uma parada, faz uma pausa e faz uma reflexão. Puxa, o que a Bíblia quer dizer para mim nesse sentido? Tá bom? Salmo 51, nós vamos mais uma vez lê-lo. Diz assim a palavra de Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Eu vou ler até o verso 10. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Vocês podem ler o verso 2? Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Tem uma versão que diz um espírito reto. Vamos dizer bem bonito juntos? Vamos lá? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Já pensou na possibilidade de você comer um acarajé, colocar a pimenta e de repente você perceber que a pimenta, a dose que você colocou, foi maior do que você podia suportar? Já pensou nessa possibilidade? Qual é a primeira coisa que você faz quando isso acontece? Estou entendendo nada. É água, a gente corre buscar água. Por quê? Eu não sei por quê, mas porque a água pode nos ajudar a aliviar. Eu acho interessante quando nós estamos sujos. Quando você está muito sujo, vovó usava a expressão, menino, você está peguento. É incrível, meus irmãos. A primeira coisa que a gente vai é para o banheiro. Fazer o quê? Tomar banho. Outra coisa, irmãos, é quando você chega de viagem, você chega muito cansado, aí você pede uma pizza, sei lá, uma lasanha, você começa a comer, você olha para aquela pilha de prato, e você olha assim, se você pudesse, você não lavava. Mas se você não lavar os pratos um dia, não lavar dois, irmãos, é incrível, daqui a pouco, na pia, começa a surgir bichinhos. De onde vem esses bichinhos? Pelo amor de Deus que eu não sei. Mas é porque a sujeira, ela é captadora de bichinhos. Tudo que é sujo, começa a captar esses bichinhos. Esses bichinhos se tornam bactérias. Pastor, que mensagem cheia de nojeira é essa aí? É porque, às vezes, a sujeira é tão grande, tão grande, tão grande, que você precisa de mais recursos do que água para lavar. E eu queria dizer para os irmãos que o nosso irmão Davi, e eu não tenho como repetir a palavra que eu fiz a introdução pela manhã. Nós lemos Salmo 51 todo,
Nós lemos 2 Samuel 11 e 2 Samuel 12, que é o texto, os dois capítulos, que a história que eu vou contar. Então, não tem como repetir, mas você pode procurar no YouTube, no IBA, no YouTube, ou no Gotas de Sabedoria Oficial. Então, vamos lá. Davi, ele estava muito sujo mesmo. E ele estava tão sujo que ele chegou à conclusão que a água normal de Israel não seria necessária, não seria suficiente para lavar a sujeira dele. Agora você imagine a quantidade de sujeira que Davi percebia nele. Imagine a percepção que Davi tinha da origem dessa sujeira. Então, pela manhã nós falamos aqui de onde vem essa sujeira, ao ponto que essa sujeira contaminou a mente de Davi, essa sujeira contaminou o coração de Davi, e essa sujeira contaminou aquilo que Davi chamava de espírito. No contexto de Davi, havia uma subdivisão. E ele se via como um ser que tem coração, ele se via como um ser que tem mente, e ele se via como um ser que tem espírito. E ele começou a perceber que, na questão do coração, ele precisava tirar totalmente o coração e receber um coração novo. Ele chegou à conclusão de que ele precisava não fazer reaproveitamento de coração, que ele precisava que Deus fizesse uma criatura, uma criação nova do seu coração. E quando Davi fala disso, no fundo, o que Davi está dizendo é o seguinte: tudo que está aqui dentro está sujo e foi contaminado. Quando Davi pensava no espírito, Davi olhava e percebia que o espírito era aproveitável. Dá para aproveitar o espírito. Mas esse espírito, do jeito que está, ele não vai muito longe. Então ele diz: Senhor, renova esse espírito. Eu creio que Davi, quando ele fala de espírito, Davi está falando da vida espiritual. Enquanto Davi fala de coração, Davi está falando da vida pessoal. Porque a vida pessoal de Davi estava totalmente perdida. A vida religiosa de Davi estava totalmente comprometida. Então, vida espiritual, vida com Deus, você não joga fora. Você restaura. Agora, a sua história de vida, muitas vezes você precisa apagá-la completamente para tomar um novo rumo, uma nova caminhada, uma nova história. Por quê? Porque se você perceber que você é uma pessoa muito influenciável, se você perceber que algumas amizades têm a capacidade de mexer com você, de tirar você do caminho, então você tem que repaginar a sua vida, descolar as páginas coladas da sua vida e dizer: olha, a partir de hoje, eu sou cristão. E a partir de hoje, você não conte comigo para beber. Se eu sou seu amigo, se eu sou sua amiga, apenas para bebida, a partir de hoje, não. E isso tem que ter muita força no coração. Eu chamo isso de processo seletivo da vida. Porque na seleção da vida, quando você se posiciona sem soberba, sem ignorância, com simpatia, se posicionando e dizendo: assim como você tem a escolha de beber, eu que sempre bebi, eu estou fazendo a minha escolha de não beber. Então, por favor, respeite, eu não quero perder sua amizade. Porque nós, às vezes, ficamos reféns da vida velha. A vida velha, às vezes, nos aprisiona. A vida velha, às vezes, nos seduz. E nós não temos facilidade de dizer não à vida velha. Porque a vida velha, ela vem com costume. Ela vem com hábitos. E isso para nós, até o nosso sistema neural, isso é interessante. Até inconscientemente. Por quê? Porque eu faço o que eu sempre fiz. O desafio são as coisas novas. Porque as coisas novas, elas vêm para substituir as coisas velhas. Quem é cristão, quem é cristã, precisa passar pelo processo da seletividade da vida. Sair das coisas velhas e começar a viver as coisas novas. Diga comigo: sair das coisas velhas e viver as coisas novas. Lá no texto de Samuel, 2 Samuel 11, 12, você vai ver uma história interessante. Contei pela manhã, li pela manhã, agora eu vou só contar. Davi era um rei que não é um rei esporádico, não é um rei qualquer. Davi é tido como o rei mais importante de Israel. Se você chegar hoje em Israel,
você vai perceber a importância de Davi. Não é em vão que muitas vezes você vê na Bíblia, bendito seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você vai ver algumas vezes na Bíblia, bendito seja o Deus de Davi. Davi é citado na Bíblia, no Novo Testamento, talvez incontavelmente. Davi, nas páginas do Antigo Testamento, ele é o responsável pela unificação de Israel. Davi foi o único que foi ungido 3 vezes. Ele foi ungido na casa de Jessé, ele foi ungido em Hebrom e ele foi ungido em Jerusalém. Quando eu falo de unção, você vai perceber que algumas dessas unções foi derramando óleo, outras foi derramando graça e outras foi derramando reconhecimento. Em Hebrom, ele foi ungido com reconhecimento. Na casa de Jessé, ele foi ungido com honra. Por quê? Porque todos os filhos tinham sido apresentados, Davi estava no campo. E Deus disse para o profeta Samuel, ninguém senta à mesa enquanto Davi não vier. E Davi estava no campo. Quando Davi veio, Deus falou para o profeta Samuel, este é um homem, achei a Davi, homem segundo o meu coração, que faz toda a minha vontade. Então Davi, na casa de Jessé, Davi foi honrado, a unção da honra. Em Hebrom, depois de toda aquela confusão, depois de todo aquele contexto, Hebrom, eu estou lendo 2 Crônicas, capítulo 12, que há uma ênfase lá em 2 Crônicas 12, quando diz assim, os filhos de Issacar eram os mais importantes da sua época, porque eles conheciam o seu tempo. E é engraçado que nós vamos perceber que eles faziam uma leitura, uma cosmovisão, eles tinham uma leitura do tempo, da política, ele tinha uma leitura, e a leitura deles não era uma leitura azeda, partidarista. Quando eles faziam essa leitura, eles se derramavam em amor a Deus e prostravam-se em oração para mudar a situação de Israel. Mas Davi em Jerusalém, ele tem a unção pelo óleo. E quando Davi é ungido por Deus, lá em Atos, nós vamos perceber que Deus diz, eu achei a Davi. E Davi é achado por Deus, porque Deus procura. Deus procura mesmo não procurando, porque Deus é onipresente, onisciente. Mas Davi é esse homem. Então Davi é um homem muito poderoso. Davi é um homem tão poderoso que ele fez coisas que ninguém sabia. E só sabemos porque ele falou. Quando disseram para ele que ele não era apto, que ele não tinha condições de lutar contra os filisteus para defender Israel, para defender o rei Saul, disseram para ele que ele não tinha condições, e Davi disse assim, claro que eu tenho condições. Eu posso contar para vocês coisas que aconteceram comigo quando ninguém via, não está no Facebook, não está no Instagram, não está nas redes sociais, não está no YouTube, mas eu vou contar para vocês, eu pastoreava as ovelhas de meu pai, quando veio um leão, e ele vai contando essa história. Ele conta essa história como ele venceu um leão, ele conta essa história como ele venceu um urso, e nós só sabemos disso porque Davi teve de romper o seu processo de humildade. Ele não se autoexaltava, mas porque duvidaram do Deus da vida dele, ele teve de contar o que aconteceu com ele. Se ele não contasse, nós não iríamos saber. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas que gostam de sair falando tudo que faz. Se der uma cesta básica, bota no Facebook. Se fizer uma visita a um asilo, posta as fotos no Facebook. Davi é aquela pessoa que fazia as coisas e não postava em lugar nenhum. Porque o mural de Deus já estava registrado. E se o mural de Deus está registrado, a honra, a glória pertence a Deus. Davi não queria isso. Então Davi é esse homem que ele já tinha muitos feitos. Davi já era um rei importante. Davi já tinha muitas vitórias. Várias batalhas Davi já tinha vencido. E agora Davi estava num conforto, porque Davi já era conhecido. Para você ter ideia, as pessoas gritavam, especialmente as mulheres, gritavam o nome de Davi na rua. As pessoas gritavam assim, Saul matou milhares. Davi matou aos 10 milhares. Isso irritava Saul. Então Davi era esse sujeito que todo mundo gostava de Davi. As pessoas olhavam para Davi porque Davi era um vitorioso. Davi fugiu do seu irmão. Davi fugiu de Saul. Davi fugiu da sua própria consciência. Davi fugiu do seu irmão, não, desculpa. Davi fugiu de você mesmo. Davi fugiu do rei Saul. Davi fugiu da sua própria consciência. Davi venceu o gigante chamado Golias, mas Davi não venceu uma gigante chamada Betseba. E é sobre essa história que eu vou te contar, que está lá em 2 Samuel 11:12. Quando Davi, ele mandou os seus soldados, os seus amigos, os seus homens de confiança para a guerra. E entre esses homens de confiança, tinha um homem chamado Urias. Urias era alguém especial para Davi. E nós sabemos que Davi mandou esses homens para a guerra, ele tinha que estar na guerra, como eu falei pela manhã, mas Davi simplesmente ficou em casa. A Bíblia diz que Davi ficou passeando no terraço do palácio. E ele passeava de um lado para o outro. De repente ele olha e ele percebeu que aquela mulher era muito bonita. Então temos uma ênfase pela manhã. Para ele olhar e perceber que essa mulher era bonita, ele gastou tempo. Ele vasculhou, ele detalhou. Então quando ele percebeu que essa mulher era bonita, foi o que ele disse. Ele disse, meu Deus, o que é isso?
quem é essa mulher? E alguém disse para ele assim, Senhor, é a mulher do seu amigo Urias. Sério? Urias não está na guerra? Manda chamá-la. Aí ela veio para o palácio, Davi teve relação com ela, e eu estou agora falando de 1 ano de intervalo. 1 ano de intervalo. Que ano de intervalo é esse? 9 meses de gravidez, no básico. Que ano de intervalo é esse? Mais um tempo de pelo menos de 40 dias que essa mulher, depois que saiu da cama de Davi, a Bíblia diz lá no texto, falamos de manhã, que ela passou por um processo de cerimonialização. Ela foi se purificar, de purificação. Outra coisa é que Davi teve um tempo, e nós vimos pela manhã, que a viagem para a carta chegar lá onde Urias estava, até chegar a carta na mão de Jônatan, e essa carta voltar, era muito tempo. Então, acredite, Davi pecou, mas Davi continuava pregando. Davi pecou, mas Davi continuava cantando. Davi pecou, mas Davi continuava sendo líder de pequeno grupo multiplicador. Davi pecou, mas ele continuava tocando. Davi pecou, mas ele continuava sendo líder de escola bíblica dominical. Davi pecou, mas ele continuava entrando e saindo do gueto religioso. E Davi era aquele homem que ele era o responsável pela inscrição dos louvores. E quando Davi se percebeu, tinha passado 1 ano. A criança tinha nascido, Betseba já estava morando no palácio. Tudo estava aparentemente resolvido. Se formos olhar de forma estética, exterior, estava tudo resolvido. Como assim resolvido? Davi tinha recebido perdão daquela mulher, ela já estava com ele. Nós sabemos que essa criança morreu, e quando essa criança morre, nasce uma segunda criança, que essa criança é chamada de Salomão, que é pacificação. Davi, quando recebe Salomão como filho, Deus está dizendo para ele assim, por causa do seu arrependimento, agora você tem paz comigo. E quem tem paz comigo pode ter paz na consciência. E quem tem paz na consciência pode ter paz na mente e ter paz no coração. Então Davi, ele está tentando resolver suas questões encobrindo. E aí onde vai lá para Provérbios 28, 13, quando diz assim, quem cobre os seus erros nunca prospera, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então Davi passou 1 ano, o tempo passou, Davi achou que estava tudo resolvido. Por quê? Porque já está tranquilo, ninguém está aí. Só que Deus não esquece. E aí Davi, 1 ano Deus esperou para ver se Davi tomava posição. 1 ano mais ou menos Deus esperou para ver se Davi se levantava e dizia bem assim, cansei. E Davi ia e participava das cerimonializações, das purificações. O sacerdócio declarava que ele era limpo, porque Davi, ele era rei, e o sacerdócio tinha que fazer isso. Imagine cada vez que o sacerdote impunha as mãos sobre ele e dizia, eu te declaro puro, Davi saía com o peito erguido. Mas Davi sabia que por fora ele era socialmente o cara, mas por dentro ele era uma derrota real. Era uma derrota com coroa e tudo. De repente, meus irmãos, Deus se cansou. E eu queria dizer para vocês, para quem está na internet, para a minha própria consciência, que Deus também cansa. Mas pastor, a Bíblia diz que Deus nem se cansa, nem se fadiga. Deus cansa. Deus não cansa do ponto de vista de cansar. Deus cansa do ponto de vista de deixar de dar esperança, deixar de dar oportunidade, deixar você fazer o que você quer. Isso é um antropopatismo, é a linguagem nossa atribuída a Deus. Então, Deus chegou e disse assim, acabou. Aí Deus chamou o profeta Samuel. E agora eu estou no capítulo 12. O profeta Samuel, eu estou no capítulo 12 de 2 Samuel. Então, o profeta Samuel vai à casa de Davi, fazendo um adendo, que nós explicamos pela manhã, que Samuel, ele era funcionário, vamos dizer assim, do palácio. Quem pagava o salário de Samuel era o palácio, quem dava a alimentação ao profeta era o palácio. Então, esse profeta foi chamado por Deus para dizer para Davi que ele estava em pecado, para dizer a Davi que ele estava errado. Imagine o que passou na mente desse homem. Você imagina o que é que passou, o que é que povoou o coração desse profeta. Que missão difícil, mas ele não olhou para trás, ele foi. Mas quando ele chegou lá, eu penso, é uma coisa minha, eu penso que ele começou a tremer. E quando ele começou a tremer, ele falou, eu não posso falar de vez não. Aí ele criou uma parábola, uma anedota, uma historinha. E ele começou a contar a historinha. Rei Davi tem 2 homens. E o rei Davi lá? Sim. Rei Davi, um rico e um pobre. Sim, meu filho. Rei Davi, um deles tinha muitos gados, cabritos e mais cabritos, cordeiros.
Sim, meu filho. O rei Davi, mas tinha um homem que era pobre, que só tinha uma cordeirinha. Tem uma versão que diz ovelhinha, na minha versão diz cordeirinha, só tinha uma. Aí o rei Davi, ouvindo aquilo, disse, sério? O homem rico tinha muito e o homem pobre só tinha uma. Aí veio um parente muito importante para esse homem rico, que tinha muitos. Para ele era a coisa mais fácil do mundo, matar um animal daquele, fazer um churrasco, e todo mundo ia comer. Mas sabe o que ele fez? Esse homem foi tirano. Ele foi até o homem pobre, pegou a cordeirinha, matou. Você acredita que ele fez isso, o rei Davi? O rei Davi olhou para ele e disse, como? Existe alguém que faz um troço desses? Existe alguém na face da terra que, tendo muito, rouba de quem não tem quase nada? Aí o profeta Samuel viu as portas abertas. Ele disse, tem. E o rei Davi, quem é esse elemento? Eu estou parafraseando, viu? Ele disse, esse cara é o Senhor. Esse cara sou eu. Esse cara é o Senhor. Esse cara é o Senhor. E aí Davi, irmãos, Davi, escuta do profeta isso. Porque na hora que ele disse que o homem fez isso, ele bateu o martelo, ele disse, ele tem que pagar com a vida e restituir 4 vezes mais. E foi onde eu parei pela manhã. Então, quando um rei dava uma palavra, tinha que se cumprir. Então, agora, Davi tinha que morrer, mas antes de morrer, ele tinha que dar 4 vezes mais. O que acontece é que quando esse profeta saiu, Davi sabia que ele ia morrer, então Davi faz uma oração. E eu quero lhe mostrar a oração que Davi fez. Sujo como um prato na pia. Sujo como alguém que fez muitos acúmulos de sujeira. Quando o profeta saiu do palácio, Davi fez uma oração. Os teólogos dividem essa oração em 2 momentos. E eu vou tentar condensar esses dois momentos para os irmãos. A maioria dos teólogos acham que essas 2 orações foram feitas nesse momento. No momento que antecedia o pecado, no momento que antecedia a confissão do pecado, e o outro salmo foi escrito quando ele já estava totalmente purificado, com a consciência livre do pecado. Então, pela cronologia teológica, primeiro veio o Salmo 51. Então vamos ver, quando o profeta saiu da casa dele, o que foi que ele falou. Então, perceba bem, o profeta saiu, ele ficou triste, ele sabia que ia morrer. A partir daquele momento, ele não podia passar 6 meses, ele tinha que morrer. Então vamos ver o que acontece. Quando ele recebe essa palavra profética, ele faz uma oração. Então, do primeiro verso ao versículo 3, nós temos a oração de Davi. A oração é a seguinte: compadece-te de mim, ó Deus. Bom, agora fica mais fácil você entender por que Deus pediu, por que Davi pediu para se compadecer dele. Ele ia morrer, então, nessa oração, ele está dizendo assim, Deus, me dá uma oportunidade para continuar vivo. A oração de Davi começa assim: se compadece de mim, eu vou morrer, eu mereço morrer, eu devo morrer, mas se compadece de mim. Irmão, se você for olhar esse texto está falando da nossa vida. Esse texto está falando da cruz do Calvário. É Jesus tomando o nosso lugar. Davi estava preparado para morrer, e quando ele fez a oração, se compadece-te de mim, Jesus, Deus, o Espírito Santo, deu uma nova oportunidade a Davi. Compadece-te de mim, ó Deus. E aí é interessante que ele esquece o pecado dele nesse momento. Ele fala, Deus, se compadece de mim. Mas assim, queria que se compadece de mim. Eu vou dar um exemplo, só para você ter uma ideia. Se compadece de mim, por essa benignidade que o Senhor tem, por esse amor tão benigno que o Senhor tem. Desse jeito aí, se compadece de mim. Ô Deus, não é por nada não, mas se compadece de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. O Senhor não disse que é uma misericórdia a cada dia? Só para o Senhor entender, faz um pacote com 365 misericórdias, se compadece de mim, com 365 misericórdias, uma multidão. Olha a estratégia de Davi. Olha como ele tenta convencer Deus. Eu quero que você entenda isso, ele está tentando convencer a Deus. Se compadece de mim segundo as tuas misericórdias. Aí ele fala bem assim, e com as tuas misericórdias e com a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. O que é uma transgressão? O que é um transgressor? Se eu saio pela BR-324 e ali está registrado que é 100 por hora, e eu faço muito isso, já peço perdão aos irmãos,
tenho lutado para não fazê-lo, mas de vez em quando eu olho o carro, já está 120. Eu sou um transgressor. Se eu venho na avenida aqui, qualquer dela, e está registrado 60, e eu venho 80, e quando eu já tenho a perícia de saber onde estão todos os radares, e eu piso pertinho, eu sou um transgressor. Se eu chego na fila, e a fila é para quem tem 60 anos. Eu tenho 59 anos, e eu tenho 59 anos, 10 meses e 17 dias. Eu entro naquela fila, eu sou um transgressor. Se eu vou ao shopping center e ali eu coloco o meu carro rapidinho, porque o carro está em frente à casa lotérica, mas é muito rapidinho, é vapt-vupt. Eu coloquei o carro aqui na vaga de um PNE, eu deixei aqui na vaga de um aposentado, eu vou e volto rapidinho. Eu sou um transgressor. Então Davi está dizendo o seguinte: apaga não apenas o que eu fiz com ela, apaga as minhas transgressões. Você já parou para pensar nisso? Quantas transgressões você cometeu essa semana? Rapaz, lendo esse texto, eu falei, meu Deus, quantas transgressões eu fiz essa semana e não tinha percebido. Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Olha o que diz o verso 2, ele está na oração. Senhor, lava-me completamente da minha iniquidade. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Olha como agora ele sai do máximo para o mínimo. Ele vai afunilando. Eu tenho muitas transgressões, mas eu não posso esquecer que eu cometi um delito específico. Eu quero pedir que o Senhor me ajude no todo, mas eu queria que o Senhor me ajudasse também no específico. Apaga o meu pecado. Eu estou lhe pedindo perdão diante de Deus. O que esse profeta falou é verdade. O que ele disse eu vivi. Então me perdoa por esse pecado, Senhor. Aí o verso 3, ele encerra a oração. Sabe por que eu estou lhe pedindo para perdoar o meu pecado? Ele diz, eu estou lhe pedindo isso, porque eu conheço as minhas transgressões. Meus irmãos queridos e queridas, vocês sabiam que nós estamos vivendo um evangelho tão relativista, que às vezes nós já cometemos determinados delitos e nem temos mais consciência culpada? Às vezes nós cometemos determinados deslizes na vida cristã e achamos que é normal. Você acredita nisso? Então Davi diz assim, eu conheço as minhas transgressões. Eu estou lhe pedindo, Deus, porque eu conheço as minhas transgressões. E o pecado, o meu pecado, está sempre diante de mim. E agora ele não está falando só sobre Betseba. Ele está falando sobre o coração dele, que é um coração que cobiça e que deseja. E Davi, ele vai nos mostrando como ele precisa ter um coração transformado. Bom, quando chega no verso 3, ele encerra, vamos chamar assim, o que eu chamo de oração, de confissão, de estruturação dessa oração. Quando chega no verso 4, até o verso 5, 4 e 5, ele diz assim, pequei contra ti. Filosoficamente falando, a igreja nunca deve ser o outro. A igreja sempre deve ser eu. Eu sou a igreja. Você nunca deve dizer, a igreja está assim, porque eu sou a igreja. Eu estou assim. Então, Davi, ele começa agora a mostrar qual foi a direção do seu coração. Então ele diz assim, eu pequei, não foi contra Urias. Eu não sei se eu repeti agora à noite, mas lembre que esse homem morreu, o esposo dessa mulher morreu, tá bom? Davi mandou uma carta, ele levou a carta e ele morreu nessa guerra. Antes Davi chamou ele ficou no palácio, e Davi se irritou porque ele não quis ir para casa. Então Davi armou todo um processo. Davi foi aos poucos, matando, roubando, tirando o que lhe era devido. Então Davi diz assim, eu não pequei contra Urias, eu não pequei contra Betseba. No fundo, eu pequei contra ti. Eu pequei contra ti. Então, o cristão precisa ter consciência que o nosso pecado é contra Deus. E Davi disse, contra ti, e ele repete, contra ti somente. Agora, meus irmãos, Davi diz assim, eu fiz o que era mal, muito mal, perante os olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja o que diz o verso 5.
Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Mesmo sendo um livro de Salmos, essa é uma doutrina universal. Essa é uma doutrina que o apóstolo Paulo, em Romanos, ele vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Davi é a primeira pessoa a dar esse norte teológico, esse norte doutrinal. Essa doutrina nasce na consciência que nós devemos ter de que eu posso ser a pessoa boazinha, eu posso ter tudo de bom, eu posso ser uma pessoa que não faço mal a ninguém, mas espiritualmente falando, todos nós somos pecadores. E eu preciso de Jesus para me perdoar os pecados. E mesmo depois que Jesus me perdoou os pecados, eu não sou mais um pecador, eu não sou mais um pecadeiro, eu sou um pecador, eu não sou mais uma pessoa que ando pecando por costume, por estilo de vida, eu peco agora por acidente, luto contra isso. Então Davi disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu, isto é, me recebeu, me gerou a minha mãe. Vocês estão entendendo até aí, meus irmãos? Que bom. É porque vocês fazem um silêncio assim, eu fico preocupado se vocês estão entendendo. Você é a flecha do Espírito. Quando chega no verso 6, irmãos, Davi diz assim: eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Aí Davi está falando de Deus. Engraçado, né? O Senhor fica feliz quando o íntimo das pessoas, quando os cantinhos do coração das pessoas entende a palavra, recebe a sabedoria divina. E aí ele chega costurando no verso 7. Purifica-me. Vamos ler juntos para vocês me ajudarem aí? É aquilo que eu falei no início. Ele estava se sentindo muito sujo. E ele disse o seguinte: olha, aqui é muito comum as pessoas plantarem uma ervazinha, e essa erva começa a dar um fruto branco, assim, mais ou menos como esse, só que pulverizado. É como se fosse uma bucha, não é? Então essa planta cresce, começa a pulverizar, e ela tem um poder de tirar crostas. Ela tem um poder de limpeza. Então, todas as pessoas, quando tem muita sujeira, muita crosta, sujeira acumulada, o que é que eles fazem? Eles pegam essa planta, isopo, e eles usam essa planta para limpeza. Mas também nas cerimônias de purificação, as pessoas fazem a purificação com essa planta. Então ele diz: Senhor, purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. O que Davi quer dizer é o seguinte: Senhor, não adianta eu ir para o campo e pegar isopo. Não adianta eu ir para o campo e recolher, pedir ao sacerdote. Eu preciso que o Senhor pegue a sua planta, isopo, e me limpe, porque eu estou sujo. A minha sujeira não pode ser tirada por um sacerdote. A minha sujeira não pode ser tirada por um homem qualquer. Essa minha sujeira não pode ser tirada por qualquer homem, mesmo que ele seja sacerdote. A minha sujeira só pode ser tirada por Deus. E depois que o Senhor tirar essa sujeira, eu te faço um segundo pedido, para não ficar nenhum vestígio do pecado na minha vida. Me lava, para que a sujeira saia completa, e eu ficarei mais alvo que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, meus irmãos, aí ele fez essa oração, ele faz um pedido a Deus agora. Ele fala: Deus, se eu confessar, se eu abrir o meu coração, Senhor, se eu reconhecer o meu pecado e fizer um voto comigo mesmo de não praticá-lo mais, como é que deve ser a minha vida? Eu devo viver e conviver como? Eu devo voltar para a igreja e as pessoas dizerem para mim assim: voltou? Foi? Como é que deve ser a vida agora de uma pessoa perdoada por Deus? E eu queria dizer para você que quando Deus perdoa uma pessoa, Deus apaga todas as suas transgressões. E isso é tão sério, tão sério, tão sério, que há pessoas na igreja que não se percebem disso. Toda vez que você olhar para uma pessoa que pecou, e você levar o pecado dessa pessoa à baila, sempre que uma pessoa pecou e você diz assim: você no ano tal, você fez isso, isso e isso, você está pecando.
Porque se essa pessoa pediu perdão a Deus, se Deus perdoou essa pessoa, nem Deus lembra do pecado dela, mas o diabo lembra. E se você lembra, você está sendo partícipe da obra do diabo. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Meus irmãos, eu olho para o Cláudio Cerqueira ali. Cláudio, quando ele senta nesse piano, para ele a coisa mais normal do mundo é ele tocar uns teclados ali, começar a cantar. Se eu for tocar ali, só a misericórdia de Deus. E se eu for cantar aqui, os irmãos vão procurar outra igreja. Agora, você imagina como deve ser difícil para um músico. Como deve ser difícil para uma pessoa que gosta de cantar no coral. Deve ser muito difícil a pessoa não cantar no coral. Deve ser muito difícil a pessoa não tocar, não cantar aqui. E às vezes acontece em igreja, não sei se vocês já se perceberam disso, mas acontece às vezes na igreja, do pastor ter que dizer, meu irmão, minha irmã, você não vai poder cantar no coral. Só se o pastor não souber, mas se tiver conduta que não condiz com a palavra de Deus, a gente tem que chamar. Se você souber de alguma coisa, de pessoas que estão assim, ela precisa passar por um tratamento, a mesma coisa quem está aqui. Então deve ser muito difícil. E Davi estava assim, ele estava sem alegria, porque ele gostava de servir a Deus. Então ele disse, Senhor, faz-me ouvir. Observe que Davi teve o coração transformado, agora Davi queria ver a sua audição transformada. Senhor, faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que me esmagaste. Agora, vamos lá no Salmo 32 agora, vamos lá, por favor. Salmo 32, eu vou pedir aos meninos que me ajudem aí projetando, porque eu estou falando sobre remorso e arrependimento. E o tema é muito extenso, eu preciso correr. Então, Salmo 32, esse salmo é um salmo didático, é um salmo composto justamente por questão, a mesma questão, vamos dizer assim, do pecado de Davi. Então, é um salmo grupal. 32 e 51, eles não foram redigidos no mesmo momento, mas são salmos que estão expressando o mesmo sentimento de arrependimento. Então, ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Aqui, Davi, ele já não está falando mais sobre o peso do pecado. Agora ele está falando com um tempo à frente. É mais ou menos assim, ele olha para trás e diz assim, menino, que eu passei não foi fácil. Então, depois que ele passou isso, que ele foi perdoado, o primeiro salmo que ele escreve é bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, aí agora, o que é que ele faz? Ele vai dar um testemunho. Lembra que ele leu o Salmo 51, que é o Salmo do conflito, da confissão. Só que depois, ele passou um tempo, ele disse assim, poxa, agora eu estou mais estruturado. Eu vou contribuir com as pessoas. Eu vou, fora do calor das emoções, eu quero que o meu testemunho, eu quero que a minha vida grace, abençoe as pessoas. Então, depois que ele teve o conserto dele com Deus, depois que ele teve a fé restaurada, a vida restaurada, ele disse, agora eu estou preparado para dar um testemunho. Então, o Salmo 32 é um testemunho da vida de Davi. Então, ele diz, enquanto me calei. Leia enquanto me calei aí, mais ou menos assim, enquanto eu não confessei o pecado. Leia assim, enquanto eu me calei, os pecados, envelhecer os meus ossos pelos constantes gemidos de todo o dia. Veja que ele está dizendo que enquanto ele calou, os ossos dele eram ossos que estavam comprometidos. E no verso 8, que nós lemos há pouco instante, ele diz, Senhor, me faz ouvir de novo júbilo, alegria, para que os meus ossos exultem. Olha como é coerente o discurso dele. Ele disse assim, Senhor, eu passei tanto tempo com os ossos esmagados, uma tristeza profunda, a consciência me acusando, uma dor, porque eu queria algo que eu não podia ter, e eu estava sofrendo muito, mas eu estava sofrendo por causa de uma dor, de um pecado. Agora, Senhor, eu quero me alegrar com a tua bênção em minha vida. Senhor, restitui alegria no meu coração, me dá alegria, que eu quero ver os meus ossos cantando. Imagine, irmãos, só para você entender, e é um contexto. Como é que os ossos podem se manifestar? Levantando as mãos, osso, aí. Nosso Deus, Davi queria levantar os braços. E eu quero lá saber se é a igreja batista, se é a Assembleia de Deus. Eu estou lá para vocês, estou nem para vocês. Eu quero resultado diante de Deus. Davi queria lá saber se era pastor, se era Cláudio que estava cantando. Ele queria levantar a mão e dizer, glória a Deus! Nunca mais eu vou ter essa vida! É isso que Davi queria, irmãos. Davi estava preocupado em não voltar mais para aquela vida. Então ele diz, Senhor, me ajuda, me devolve a alegria, eu quero me manter firme. Esse Salmo 32, no 4, ele diz assim,
Eu gemia muito no 3, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. É mais ou menos assim, a tua mão estava na minha consciência, martelando o tempo todo. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu ainda disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Voltando lá para o 51, irmãos, para a gente finalizar. E essa finalização é realmente didática. Qual é a diferença entre arrependimento e remorso? Tá bom? Vamos lá. Vamos ler aí Lucas capítulo 22, versos 61 e 62. Preste bem atenção, se você quiser, depois eu dou esses textos. Nós acabamos de ler o texto de um homem que teve remorso e depois arrependimento, tá bom? Davi, ele teve as duas coisas na vida dele. Se vocês prestarem atenção no culto, manhã e noite, as duas coisas estavam presentes na vida dele. Ele passou um período de remorso e depois ele entrou no processo de arrependimento, mudou tudo. Então, Lucas, capítulo 22, 61 e 62, dizem assim esses dois versículos. Então, vamos ler juntos, meus irmãos? Podemos? Então Pedro, saindo dali, qual é o contexto? Jesus disse para Pedro, Pedro, antes que o galo cante, vai me negar. O que foi que Pedro fez? Pedro saiu amargamente. Pedro é um homem que teve remorso ou Pedro é um homem que teve arrependimento? Vamos lá em João capítulo 21. João capítulo 21. Vamos ler os versos 15, 16 e 17. Quando o homem tem arrependimento, ele recebe a graça da restauração. Quando o homem tem remorso, ele recebe a miséria mesmo, da consciência suja. 15 a 17, diz assim, lembra que ele saiu e chorou amargamente, ele saiu. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Agora você precisa lembrar, quando Jesus disse para ele, Pedro, você vai me negar. Você precisa lembrar que lá na frente ele fez o quê? Ele negou. Então já passou o período da negação. Agora o que é que diz? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão Pedro, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, se você me ama, seja um discipulador. Discipule as minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, se você me ama, pastoreie as minhas ovelhas, você vai ser um discipulador. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Os estudiosos dizem que nas duas primeiras vezes, Jesus usou a expressão filéu, que é um amor relacional. E na terceira vez, Jesus usou a expressão agapau, o ágape, que é um amor incomparável. É como se ele estivesse dizendo, você ama no nível que você pode dar tudo que você tem, tudo que você é? Sim, Senhor, eu te amo. Então vá cuidar das pessoas. Ok, segunda vez. Na terceira vez, ô Pedro, mas o seu amor é um amor comparado ao que eu fiz com as pessoas? Você está preparado para dar vida pelas pessoas? Aí Pedro se contorceu e diz assim, Senhor, essa resposta é melhor o Senhor olhar meu coração. Porque se eu falar aqui vai ficar difícil. Eu já falei muita besteira, já fui muito precipitado. O Senhor sabe todas as coisas. Eu acho isso lindo. Você também acha? Amém, né? Tá bom. Tomara que você ache menos para me agradar. Vamos lá, Mateus 27. Mateus capítulo 27. Mateus 27, nós vamos ler do verso 3 ao verso 5. Mateus 27, 3 a 5. Eu anotei aqui para a gente estudar e ler quase 50 textos, mas infelizmente o tempo não dá.
Aí Deus preparou outro momento. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, preste bem atenção, você veja que no caso de Pedro, no caso de Davi, ele teve remorso e continuou fazendo tudo. Porque remorso é assim, remorso você errou, aí você fica ali, meu Deus, eu devia ter feito isso. Ninguém descobriu, você continua tranquilo. Ó, vem para aqui para frente, prega normal, e Deus abençoe, e o povo fala, rapaz, some demais. Toca, canta, faz tudo. Davi fez isso. Arrependimento, não. Arrependimento, mesmo Deus te perdoando, você fala bem assim, rapaz, não queria tocar, não queria pregar, não queria. Aí, de repente, o próprio Espírito Santo vai dizendo, não, meu filho. Quem abandona, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, pode voltar tudo. Então, Judas, o que traiu, vendo Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata. Vocês lembram que essas 30 moedas de prata, você lembra o que foi isso aí? Você lembra disso, né? Todo mundo lembra daquele filme, né? Essas 30 moedas de prata foram moedas que Judas recebeu como propina. Ele vendeu a consciência dele. Então, ele queria essas 30 moedas de prata. Olha o que é a vida. Depois, a dor que ele sentiu foi tão profundo, mas foi uma dor de remorso, que ele perdeu o encanto pelas 30 moedas de prata. Então, ele devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes. Veja que ele não jogou fora. Veja que ele deu acesso ao que é de César. Mas ele não deu a Deus o que era de Deus. Esse é o problema. O nosso problema é que nós, muitas vezes, estamos devolvendo a César o que é de César. Nós estamos esquecendo as coisas de Deus. Então, ele devolveu ao sacerdote e aos anciãos, dizendo, olha a fala dele, pequei. Bom, se você está acompanhando o texto, Davi também disse pequei. Foi ou não foi? Davi disse pequei para quem? Para Deus. Judas disse pequei para quem? Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? O problema é teu. Se vire. 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 25. Atos 1, 25. O remorso, além de aprisionar, o remorso nos cega. Mas o remorso nos devolve ao caminho do pecado. O arrependimento, além de abrir os nossos olhos, nos faz enxergar a vida de outra forma. E eu quero dizer para os irmãos e irmãs que é muito importante que você tenha alguém de confiança para te ajudar nas demandas da vida. É muito importante. Caso contrário, você pode estar num caminho que conduz à morte sem perceber. Para preencher a vaga neste ministério, aí nós estamos lendo um texto da reposição do apóstolo, do ministério apostólico. Para preencher a vaga nesse ministério, que você sabe que isso aí lançou-se sorte naquela época. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado, aí ele vai dizer que apostolado, que ministério foi esse. Do qual Judas se transviou, indo para o seu lugar próprio. E aí a maioria de quem estuda a Bíblia já diz que esse lugar próprio era o quinto, o quarto do inferno. Vamos finalizar lendo só mais 2 textos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 9 e 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 7, versos 9 e 10. Nós estamos falando sobre remorso e arrependimento. Salmo 51, Salmo 32, 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. 2 aos Coríntios 7, 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados. Observe bem, olha o que Paulo está falando. A minha alegria não é porque vocês estão tristes. Porque a ideia de confissão de pecado, às vezes, é aquela ideia assim, eu estou aqui porque eu cometi pecado. E Paulo disse, não é por causa disso não, não vem com essa história para cá não. Não é por causa disso. Não é porque você diz assim, não me bote para cantar no coral não, porque eu estou, temporariamente, eu estou aí. Nada disso. Não é por causa do seu jeitinho emocional, não. Olha bem,
eu me alegro, não porque vocês foram contristados, tristes ao extremo, mas porque essa tristeza de vocês é para o arrependimento. O que é que Paulo está dizendo? É que a mudança na vida de uma pessoa não vem com comportamento de mimimi. A mudança na vida de uma pessoa vem com comportamento de profundo arrependimento diante de Deus. E ele diz assim: pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Meus irmãos, quem não confessa os seus pecados, quem não muda de vida, sofre um dano pesado. No verso 10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Você está triste por quê? Ah, pastor, eu estou triste porque perdi isso, perdi aquilo, meu filho, minha filha. É para ficar triste mesmo. Mas não esqueça que essa tristeza é em Deus, e essa tristeza vai produzir arrependimento e vida nova. E vai produzir também um arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Eu quero recomendar você ficar em pé. Você pode? E nós vamos ler juntos Provérbios 14, 12. Pode ser até o 16, 25, que é o mesmo texto. 14, 12 ou 16, 25. Quantas vezes eu já li esse texto aqui na igreja? Vou fazer 4 anos aqui na igreja. Muitas vezes. Porque esse é um dos textos da minha vida. E eu não sei se essa palavra te deixou triste. E você sabia que se você sair daqui triste, eu vou ficar feliz. Olha que legal. Mas essa palavra não é para te abater. Essa palavra é para te dar esperança. É para te dar esperança que Deus, Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa aqui, a começar por mim. E se nós quisermos um novo rumo, uma nova vida, o caminho é o arrependimento. A primeira palavra profética que a Bíblia fala no Novo Testamento é a palavra de João Batista. E a primeira palavra de João não é: eis que eu te digo, terás uma vida boa, uma vida abençoada. Eis que eu te digo, receba, você vai ter um carro novo. A primeira palavra profética de João Batista é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Então eu queria que você entendesse isso. Deus tem uma proposta de bênção para a sua vida, mas tudo começa com arrependimento. Quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Há caminhos que ao homem parece direito, uma versão diz parece certo, mas no final deles, ao cabo deles, é caminho de morte. Porque neste lugar, o Senhor é real em nossa vida. Eu recomendo você fechar os seus olhos, abrir o seu coração. Nós tiramos muitas lições da vida de Davi. De tantas lições que podemos tirar, eu poderia fazer uma série aqui de 10, 15, 20 mensagens, sem exagero. Porque são ricos os detalhes. Há tantas coisas que eu não falei porque o foco era outro. Mas perceba que Davi, ele recebeu esse filho. E ele sabia que aquele filho era um filho do pecado. E aquela criança morreu. E Davi sofreu muito antes daquela criança morrer. Muito. Mas Davi também, ele virou a chave de uma forma que deixa meu coração tremendamente feliz e consciente de quem é Deus. Porque enquanto Davi convivia com a culpa, as setas em sua mente, enquanto Davi visualizava na dramatização pessoal da sua vida, na vida do filho, quando ele visualizava o seu pecado, ele gemia de dor, ele sofria, ele jejuava, ele desesperava. Mas quando a criança morreu, ninguém entendeu nada. Porque Davi tomou banho, Davi penteou o cabelo, Davi retornou à vida dele. O que Davi deixou como mensagem foi: eu não vou olhar mais para trás. Porque eu não sou mais aquele homem. Eu quero uma nova vida. Meu querido, minha querida, cuidado para você não viver preso no passado. Cuidado para você não ficar preso naquilo que você fez. Cuidado para você não carregar culpa nas costas, culpa essa que Jesus já tirou. Mas eu queria também te dizer, tome muito cuidado, para que a sua vida não seja um depósito
de reciclagem de pecado. Você ouve uma palavra dessa, você sai daqui dizendo: eu sou um adolescente, eu sou um jovem, um homem, uma mulher, eu me arrependo. Só que você já não vai com a mesma fome, com a mesma força, com a mesma garra, com a mesma velocidade. Agora você vai com subterfúgios. Então você começa a reciclar o pecado. Cuidado. Cuidado quando você tenta justificar. Cuidado quando você diz assim: mas eu... E você começa com seus eus. A mensagem dessa noite é: eu não quero arrependimento, eu não quero remorso, eu quero arrependimento. E eu vou construir 2 palavras de oração aqui, bem breves. Hoje eu já ultrapassei muito meu tempo, mas eu não posso sair daqui sem expressar isso que está no meu coração. São 2 orações breves. Você se identificando com elas, eu queria que você orasse comigo na sua mente. A primeira oração é para os crentes em Jesus, aqueles que já são decididos, já estão prontos na sua vida cristã. Mesmo você que me acompanha pelas redes sociais, a oração é a seguinte: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Estou precisando disso. Estou precisando de um coração diferente. Estou precisando de uma percepção espiritual diferente. Agora eu quero falar com você que caminha na igreja, vem de vez em quando, ou vem a primeira vez. O seu coração foi tocado, pode ser até na internet aí, você pode digitar aí: olha, eu estou fazendo a minha decisão por Jesus. Estou me arrependendo dos meus pecados. Você que está aqui me ouvindo presencialmente, você quer receber uma palavra de oração, entregando a sua vida a Jesus? Dizendo: Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu me arrependo da minha vida, mesmo sendo uma pessoa boa, mesmo fazendo obra de caridade. Mas hoje eu entendi que eu preciso me arrepender, porque eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não é uma questão de ser bom ou ruim, não é uma questão de ter ou não ter religião, é uma questão de, se eu não conhecer e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não adianta. Então, se você entende isso, faça uma oração comigo, no seu coração, na sua mente. A oração é a seguinte: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. O Senhor Jesus, eu me reconcilio com o Senhor, me arrependendo dos meus pecados. Eu entrego a minha vida a Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E nós temos visto o fruto do trabalho das vossas e das nossas mãos. Nós temos percebido como a palavra, ela é mais do que terapêutica. Ela é um bisturi, que ela faz a cirurgia, ela faz a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Eu entrego a semana dos meus irmãos nas tuas mãos. Rogo ao Senhor que os leve para casa, as leve para casa, na paz e na direção do Espírito Santo. Mais uma vez eu te agradeço, meu Deus, pela saúde do meu pai, por ele já estar em casa. Te agradeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê sempre, mas sempre mesmo, a paz, em nome de Jesus.